Olá, gata garota! Estou aqui para a gente bater um papo hoje sobre padrão de beleza. Padrão de beleza que tem detonado com a autoestima de muitas mulheres. Confesso para vocês que também já caí nessa de querer me enquadrar dentro do padrão de beleza. Mas vamos aqui bater um papo e desmistificar uma série de coisinhas desse tal padrão de beleza que está detonando com a autoestima de muitas mulheres. Vem comigo. Eu quero lhe dizer que lá atrás, quando eu exercia plenamente a minha profissão de jornalismo e eu queria ser uma apresentadora, eu me submeti a tomar remédio, a fazer dietas rigorosas para estar dentro de um peso que ficasse ideal para eu me apresentar num vídeo. Veja vocês, e hoje eu estou aqui, eu uma mulher gorda, falando sobre autoestima, mas que lá atrás também já tive isso, por conta da pressão do meio, por conta desse padrão, que se eu não me encaixasse, eu não serviria. Quanto isso foi ruim para mim, porque o que aconteceu? Eu tinha que tomar uma medicação, e essa medicação não me fez bem. Graças a Deus, eu rapidamente caí fora disso, entendi que o padrão é ser eu e tomei as rédeas da minha vida. Mas até chegar nisso, muitas mulheres saem destruídas desse processo, inclusive com sua saúde. A gente tem dentro da sociedade que o modelo de beleza para a mulher é ser alta, magra e loira. Veja, alta, magra e loura. Nada contra se você é alta, magra e loira. O problema é que esse não é o único padrão. O padrão é você ser você. Mas a sociedade, os veículos de comunicação, muitas vezes, a indústria que há por trás disso e que ganha com a sua vulnerabilidade, que ganha com a sua insegurança, cria um modelo de padrão de beleza que na sua maioria das vezes é inatingível. Não é para você chegar lá, é para você querer sempre chegar lá. Então isso vai te mantendo sempre gastando, investindo dentro de recursos, dentro de cirurgias plásticas, tratamentos estéticos, para chegar nesse padrão de beleza inatingível. Isso é muito doloroso para muitas mulheres, porque elas estão totalmente fora desse padrão. E se enquadrar, além de ter um esforço físico, há um desgaste emocional, porque elas não vão conseguir. Olhem para mim, eu tenho 1,59 m. Na verdade, eu tenho 1,60 m, mas eu acho que eu já estou diminuindo com o tempo. Então eu tenho 1,60 m. E aí eu vou querer ter a altura da atriz da novela das 8, que tem 1,70 m, que ela é magra, que ela tem toda uma estrutura, tanto física, como ela tem uma estrutura diferenciada da minha. Não dá. Mas de uma forma muito sutil e às vezes nem tão sutil, não é? Se trabalha isso como se fosse a perfeição e como se todas nós tivéssemos de ou ter esse mesmo corpo, mas só que eles sabem que não é possível todas serem iguais, mas fomenta dentro da cabeça da gente que a gente pode ter. Através de quê? Através de um procedimento estético, através de dietas mirabolantes, através de cirurgias, estéticas, não é? Enfim, com vários recursos para você chegar nesse padrão, que você não vai chegar. E um detalhe, essas mulheres que essa indústria que há por trás trabalha como padrão de beleza, elas também não estão satisfeitas. Quando você olha as redes sociais, você encontra lá muitas delas usando recursos de Photoshop para modificar ainda mais o seu corpo. Um corpo que dentro do padrão já seria o perfeito, mas que nem elas mesmas estão satisfeitas com o corpo dela, diante da pressão também que elas vivem. É um caso bem recente, que é o da atriz Cleo Pires, que sempre foi uma musa, né? Uma sex symbol, e sempre foi magra. E de repente a Cleo engordou, teve problemas, distúrbios alimentares e engordou. E ela começou a ser criticada nas redes sociais pelo aumento do peso.
Ora, Cleo, porque ela engordou, ela deixou de ser a mesma mulher bonita, ela deixou de ser a grande atriz que ela é, a mulher independente, empoderada. O que foi que mudou? Apenas o fato dela ter aumentado o peso dela, tudo isso foi esquecido? Veja como é a cobrança em cima do corpo perfeito, em cima do corpo que é padrão. E aí eu te pergunto, a mulher que não se enquadra, veja, a Cleo tem toda uma estrutura psicológica, ela tem recursos financeiros, e aquela outra que não tem toda essa estrutura, que às vezes passa por uma gravidez e diante dessa gravidez ela aumenta o seu peso e depois ela não consegue retornar por uma série de coisas, e aí o que é que faz? A gente precisa entender que é muito cruel esse conceito de padrão de beleza. Uma outra coisa interessante é que a gente percebe que às vezes as principais vítimas, que são as mulheres, elas também são as primeiras a jogarem pedra nessas mulheres quando elas ganham um peso a mais, quando elas ganham peso ou quando elas têm um corpo que é diferente do padrão. Eu entendo que isso faz parte de um processo de desconstrução de tudo aquilo que elas vivenciaram, ou melhor, de tudo que a gente vivenciou. Nossa, você é tão bonita, pena que é gorda. Nossa, você tem um rosto lindo, mas precisa emagrecer. Então, assim, isso faz parte também desse processo que a gente está vivenciando de quebra de padrões, né? De quebra de paradigmas, de que o corpo, de que a beleza, o conceito de padrão de beleza, não é esse que está imposto, mas é a diversidade, é aquele que contempla todas as possibilidades que existem. Quando você vai à praia, que você olha os corpos, que você olha as mulheres, que você olha de forma de todo mundo, você vê vários tipos de beleza. E não há só um padrão, não existe um conceito só. Não é? É preciso entender isso e entender que você é o seu principal padrão de beleza. A referência é você, o seu corpo é seu, cuide dele. Não é porque ele é quem vai te acompanhar durante todo esse período que você estiver aqui neste planeta Terra. Mas eu entendo que muitas vezes, diante de uma sensibilidade, diante de um momento de fragilidade que a mulher possa estar passando, que ela se contamine com esse conceito de padrão de beleza. Porque quando ela abre as redes sociais, as primeiras coisas que ela vem corpos esculturais, pessoas que agora na pandemia, que perdia 4 quilos, agora estão perdendo 10, que não sei o que tem um procedimento estético, que puxa daqui, que puxa dali, e quando ela olha para a realidade dela, ela diz, não, meu corpo não é esse. Então começa a odiar o seu corpo, quando na verdade você precisa amar o seu corpo e odiar esse conceito de padrão de beleza. E parar de comparar o seu corpo, a sua beleza com a beleza da outra, com o corpo do outro. Porque, olhe, gatona, deixa eu te dizer uma coisa. A sua beleza não exclui a da sua amiga. A minha beleza não exclui a sua. Existe beleza de todas as formas. Agora, é preciso respeitar. É preciso entender que não existe só um tipo de beleza, só um tipo de corpo. A gente tem um movimento que é o Corpo Livre, está aí justamente para mostrar que o corpo é bonito nas suas diversas formas. Né? Existem todos os tipos de corpos. E qual é o corpo perfeito? É o corpo. Quem é que tem um corpo perfeito? Quem está vivo e tem um corpo. Esse é o corpo perfeito. É como aquela piada, qual é o corpo de verão? É aquele corpo que pega um biquíni, vai à praia e ele é o corpo de verão. É o seu corpo. Não existe um padrão de corpo. Isso foi criado e nós assimilamos e demos força a isso. Então, se nós assimilamos e demos força, agora a gente vai
tirar essa força e dar força a um novo conceito de que o padrão é a diversidade. O padrão sou eu, o padrão é você. E se você quer se melhorar, se você acha que seu corpo precisa de alguma coisa, se você quer melhorar algo, você não se compare a ninguém, não é? Se compare a você. Mas se compare também com certo equilíbrio. Eu não vou me comparar a uma mulher aqui que já é quarentona aos meus 18 anos. Eu não tinha nem filho. Eu passei por uma gravidez de risco, eu tive eclampsia, eu tive pressão alta, eu tive que antecipar o meu parto. Então, como eu vou me comparar, eu, uma mulher que tenho aqui, que estou na casa dos 40, para quando eu tinha 18 anos? Então, assim, seja também generosa e coerente também com a sua comparação com você mesma. Porque eu vejo, às vezes, as mulheres dizendo assim, eu quero... vai fazer um tratamento estético e, por exemplo, no caso dos seios, eu quero meus seios dos meus 18 anos. Alô? Você está com 40, 50, quer os dos 18? Você quer uns seios bonitos, proporcional, que esteja em harmonia com o seu corpo de agora. Porque o seu corpo de agora é que é o máximo, porque você está com ele. Então valorize o que você tem, mulher. Deixe disso. Deixe de achar que o que foi ou o que é do outro é que é mais valioso. O que é nosso e o que é agora é que é mais importante. Então entenda, essa questão do padrão de beleza e um processo que dificulta a construção da autoestima, ou melhor, o fortalecimento da autoestima. Eu entendo porque você fica a mercê. E como a questão da estética é uma coisa que pega muito na mulher, prende muito a mulher, então é um ponto frágil. Porque todo mundo quer ser bonito, todo mundo quer ser lindo, não é? E se cobra beleza e perfeição da mulher. Então, eu entendo que essa questão do padrão de beleza, ele é muito mais rigoroso e doloroso e sofrível para o público feminino do que para o público masculino. Embora a gente saiba que os homens também têm, mas bem menos do que a mulher. O nosso foco aqui são as mulheres. Então, minha amada, entenda que o padrão de beleza é a diversidade. Quando a gente fala de padrão, a gente acha que ele foi construído somente agora, mas não. Quando a gente dá uma olhadinha para a história, a gente vê que na época da Idade Média existia um padrão, no Renascimento existia outro. Na verdade, as mulheres eram mais gordinhas, né? Eram mais cheinhas. Depois aí a gente vai olhando que isso vai mudando. Quando a gente faz um recorte já aqui para o século XX, né? Aqui já para agora, a gente vê que o padrão já é totalmente diferente. Então, se o padrão muda de acordo com o tempo, os costumes da sociedade, então o padrão não é fixo. Então não só tem um padrão e ele está favorecendo alguém. Então, por que você não pensa, ora, se ele não é fixo, se ele é produzido por alguém, então eu posso construir o meu padrão. Meu padrão sou eu. O padrão de beleza seu deve ser o seu. E é importante você colocar isso na sua cabecinha para fazer o processo de aceitação. Porque sem você se aceitar, é impossível você melhorar a sua autoestima. Não tem como você melhorar a sua autoestima se você não se aceita como você é. E aceitar-se passa por um processo de tomada de consciência. E ter a consciência de que a beleza em todos os tipos de corpos, que existe uma diversidade de padrão, é muito importante para essa caminhada. Porque se você não entende que existem vários tipos de padrão, então você não se aceitou. E se aceitar passa por esse entendimento de que há beleza na diversidade, de que não existe só um padrão de beleza, de que você também é um padrão de beleza. Então é importante a gente, enquanto mulher, a gente se olhar com generosidade, cobrar menos do corpo feminino, cobrar menos da mulher, ser mais empática, exercer a empatia mesmo e o acolhimento. Nós não vemos isso com frequência
com os homens. Veja, você já encontrou, já passou por uma situação onde você fazia um tempo que não encontrava um casal de amigos, e aí depois de 10, 15 anos vocês se encontram, e aí as primeiras palavras que você fala quando encontra o casal é olhar para a mulher e dizer: nossa amiga, como você engordou. O marido está do lado, está com a barriga do tamanho do mundo, mas você só olha para sua amiga e diz: nossa, como você engordou. Faz 15 anos que você não encontra essa sua amiga. Você não tinha nada para falar de bom para ela, você só tinha para olhar para ela, para o peso dela. Você não quis saber o que é que ela fez, quais são os cursos, qual é a profissão dela, o que é que ela está fazendo, família, enfim. Não, você só focou no peso dela. Tá entendendo como a gente às vezes também é cruel? E isso, quando a gente é cruel com ela, a gente também está trazendo isso para a vida da gente. Porque veja, a gente associa sempre que esse problema com o padrão de beleza, com o peso, está sempre atrelado somente às pessoas que estão fora do peso ideal. Mas as pessoas que também estão fora, estão abaixo desse peso, aquelas pessoas que também são muito magras, elas também sofrem com isso. E aquelas outras mulheres que também não são altas também sofrem, que são as baixinhas. Não é? E aquelas mulheres que não são louras, não é? Também sofrem. Ou seja, nossa, a gente tem uma diversidade de mulheres que estão fora do padrão. Você vê como é importante ter um movimento das mulheres que estão agora aceitando, deixando seus cabelos crespos virem à tona e assumindo eles. Muitas estão fazendo isso, principalmente aproveitando esse gancho da pandemia, do isolamento social. Que bacana isso. E tem mulheres que estão despertando com isso. E eu sou super a favor, né? Eu sou a favor de que você faça aquilo que você se sinta bem, que sinta conexão com você, com a sua verdade. Então, quando você sentir que é algo verdadeiro, que parte de você, que tem conexão, isso é muito válido. E isso é um processo muito fortalecedor. Nós vemos também o movimento das mulheres plus size, das mulheres gordinhas, que hoje o mercado da moda já prestou atenção e agora, mas também já criaram o padrão plus size, não é? Mas enfim, vamos olhar de forma positiva. Mas já perceberam que as gordinhas, elas têm poder de compra e é um mercado imenso. E outra coisa, as mulheres gordas, elas dão um show na área de maquiagem, muito. Então, essa galera da indústria começou a abrir os olhos e começou agora a propagar a diversidade, porque eles estão vendo que estavam perdendo dinheiro com isso. Eu já deixei de entrar em loja de departamento porque não tinha roupa para mim, para o meu tamanho. E fui lá e fiz a reclamação. E eu já vi que essa loja, que é uma loja de departamento famosa nacionalmente, já tem departamento justamente para mulheres gordas, para mulheres plus size, como eles dizem. Então, veja como as coisas estão mudando. Então, por que você ainda está presa a esse padrão? Ainda está olhando para você, achando que você não é bonita, achando que você não é merecedora, que ninguém vai lhe querer, que seu corpo é feio, que você é feia. Para com isso, dá um basta nisso. Você é linda do jeitinho que você é. E isso aí que você tem de diferente, se você tem um rostinho diferente, se você tem o seu corpinho diferente, se é diferente, entenda que esse daí é a sua identidade, é o que te torna única. Isso aí é o que te torna maravilhosa. Não odeie seu corpo, não se odeie, não se ache feia. Ao contrário, você é bela e existem vários tipos de beleza, existem vários tipos de padrão de beleza e tenho certeza que você é referência para outras mulheres. Eu tenho certeza absoluta, diante da imensidão do público feminino que existe, diante da imensidão da diversidade de corpos, de beleza. Então, você é referência para alguém. Então, ame-se, cuide-se e o principal, aceite-se. Aceite seu corpo, aceite a sua beleza, certo? Entenda
que você não é algo estranho da sociedade, mas ao contrário, você é a cereja do bolo, amiga. Você é linda. Entenda isso de vez, que a beleza está na diversidade. A beleza está em justamente ser diferente. Imaginou se todo mundo fosse exatamente igual? E outra coisa, a minha beleza não exclui a beleza da outra. A minha beleza não exclui a beleza da Bruna Marquezine. Olha, a beleza da Bruna não exclui a beleza de Maria, de Cláudia, de Sueli, de Carmen, nenhuma. A beleza em tudo. Agora, você precisa aceitar-se. Você precisa acreditar nisso. Ou melhor, você precisa se reconectar com a sua essência para resgatar esse sentimento de aceitação dentro de você. Porque sem ele é impossível você começar a resgatar, a restaurar, até mesmo fortalecer a sua autoestima. Eu sempre gostei, mas como eu disse a você, eu tive um momento que eu fui sacudida pelo padrão de beleza, porque eu trabalhava dentro de uma emissora de televisão, e dentro dessa emissora de televisão eu precisava estar no vídeo, e naquela época, hoje a gente já vê que é bem mais flexível, e o vídeo, naturalmente, ele lhe deixa com mais volume, é natural, é do vídeo, então eu passei por alguns procedimentos, né, médicos, tomando remédio, foi acompanhado por um médico, mas tomei remédio, fiz dieta da USP, fiz dieta da sopa, fiz dieta de um monte de coisa para ficar. E não era, na época, né, quando eu tinha lá meus 20 anos, eu não era gorda, eu era mignon, na verdade. Mas eu queria ficar mais, veja. Até que depois eu vi que não era nada daquilo e deixei para lá. Na verdade, né? Olha, se quiser, ele vai ter que me aceitar assim e acabou. Mas nem todas as mulheres conseguem fazer isso. E por conta desse padrão de beleza, e por conta de colocar na cabeça que tem que entrar nesse padrão de beleza, estão adoecendo. E muitas estão também até morrendo. Como assim, Isabel, morrendo? Quando elas vão buscar determinados, não vou nem dizer profissionais, porque esses não são profissionais, a gente tem que separar o profissional correto daqueles que não são. Mas aqueles carniceiros que fazem cirurgia de todo tipo, que prometem procedimentos milagrosos, ou então aquelas dietas que você vai perder 10 quilos em 5 dias e nunca mais vai retornar. Gente, quanta gente está fazendo isso? Quantos casos de mulheres a gente não sabe, não vê pela televisão, que foram para clínicas que é dentro de hotéis, sem estrutura nenhuma, ou dentro de galerias, sem nenhuma estrutura, sem UTI, sem nada, fazendo procedimento para chegar nesse padrão de beleza. E quando a gente vai ver aquelas mulheres que a gente olha assim, nossa, elas já são bonitas, elas já têm um corpo bonito, o que é que elas estão atrás? Estão com a sua imagem, não é, sua autoimagem distorcidas. E isso tem uma influência dessa propagação do conceito de padrão de beleza, desse padrão que quer alcançar. Eu vi recentemente em uma rede social, uma digital influencer, bonita, linda, que agora, nesse período de isolamento social, de pandemia, ela se submeteu a uma lipoaspiração. E eu disse, mas essa mulher já tem um corpo tão bonito, não tinha mais nada, e ela ainda assim não estava satisfeita. Então, até elas que têm toda uma estrutura, não é, que bancam de academia, de alimentação, de procedimentos estéticos, até elas não estão satisfeitas com os corpos dela. Então, o que é isso? É esse pensamento, é essa ideia que foi propagada, que muita gente, né, que há uma indústria que ganha com isso, mas que a gente ainda se apega a isso. Quantas vezes a gente não olha e diz, nossa, olha aquela celulite daquela mulher, olha aquela estria. Você já parou para perguntar o que foi que provocou aquilo ali? Já parou para pensar que de repente foi uma gravidez de gêmeos, de trigêmeos? Cada marca daquela ali faz parte da história dela. E o que vai alterar alguma coisa na sua vida? O peso de alguém, a altura, a cor, o cabelo? Então,
Tá entendendo? Não tem interferência nenhuma, mas a gente absorve tudo isso e dá força e poder e entra de cabeça dentro dessa história de padrão de beleza. Então, minhas amigas, eu convido você a refletir sobre esse conceito de padrão de beleza, a questionar, a entender de vez que o padrão é ser diferente, que é a diversidade, que todos os corpos são bonitos, que há beleza de várias formas e que você é o padrão de beleza ideal. É isso que eu espero que você tenha colocado aí na sua cabecinha, passe a se aceitar, a entender que nessa jornada da autoestima a gente precisa passar por esse processo de aceitação do que a gente é, do nosso corpo, da nossa beleza e a gente reconhecer tudo isso que a gente é. Beijo grande e até a próxima.